Olá, queridos. Pastor Kleber aqui para juntos meditarmos na palavra de Deus. Queria convidar você para prestar atenção na leitura bíblica no Evangelho de Mateus, capítulo 13, dos versos 31 ao 33. Diz assim: E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa fica fermentada. Bom, aqui Jesus usa imagens bastante comuns do dia a dia ali dos seus contemporâneos. E primeiro ele fala então da semente da mostarda e depois ele usa a imagem do fermento. Então, isso era algo bastante relacionado à vida cotidiana daquelas pessoas. Muitos, a maioria, viviam ali da agropecuária e as mulheres estavam bastante acostumadas com fazer o pão. Então, Jesus compara o reino dos céus a essas duas questões do cotidiano, o grão de mostarda e ao fermento. O grão de mostarda ele é realmente extremamente pequeno, passa desapercebido, quase insignificante. E assim também o fermento em relação à quantidade de massa, de farinha. Mas acontece que, embora o fermento seja muito pouco em relação à quantidade de farinha, ele causa um impacto em toda a massa. E o grão de mostarda, embora seja pequeno, ele se torna uma árvore que pode acolher os pássaros. Então Jesus, ele veio para inaugurar o reino de Deus entre os homens. Ele veio para anunciar a mensagem de salvação, a mensagem de redenção, e ele estava inaugurando o reino de Deus entre os homens, ou seja, os homens iam olhar para Jesus e ver algo extraordinário acontecendo, porque o caos é uma realidade, né, no nosso mundo, a desordem, a maldade, a tristeza do pecado, mas em Jesus nós vemos então realidades novas acontecendo, pessoas sendo curadas, os demônios sendo expulsos, pessoas experimentando uma nova vida em Cristo. Tudo isso só é possível por causa do reino de Deus que chegou entre nós com a presença poderosa de Jesus. Mas então, aqui a gente vê uma questão. Jesus, um homem simples, nascido ali numa família muito simples, e como que ele poderia impactar todo este mundo cheio de tragédia, cheio de problema? Então Jesus aqui ele começa a ensinar um princípio bastante simples nessas parábolas. O reino de Deus, que aparentemente começa de modo insignificante com um homem desconhecido, num lugar desconhecido, com uma mensagem não tanto atraente, mas que pode causar um efeito grandioso no nosso mundo. Assim como um pequeno grão de mostarda se torna uma árvore e essa árvore acolhe os pássaros, assim como um pouquinho de fermento impacta toda uma massa, aquela mensagem, aquele homem, Jesus de Nazaré, estava começando um pequeno projeto, mas que causaria um grande impacto no mundo. Agora, nós sabemos que Jesus chamou 12 homens, né? E como é que o reino de Deus se espalha? O reino de Deus se espalha quando Jesus faz discípulos. Jesus inaugura o reino de Deus entre os homens, mas agora ele vai espalhar este reino fazendo discípulos. Então, quando ele chama aqueles 12 primeiros homens para segui-los e planta a semente do reino de Deus no coração daqueles homens, agora o reino de Deus está crescendo, porque 12 homens foram chamados para andar com Jesus, aprender de Jesus e depois continuar espalhando a mensagem do reino de Deus e assim fazendo novos
discípulos. E aqui também nós vemos algo interessante, né? Porque imagine você, Jesus, conversando com aqueles homens, aqueles 12 primeiros discípulos, dizendo para eles que ele estava inaugurando a igreja, e que ele tinha um projeto para impactar o mundo. E aqueles 12 homens também, homens simples, com uma vida simples, podiam olhar para Jesus e pensar: puxa, esse rapaz não está batendo muito bem da cabeça, né? Ah, será que aqueles homens estavam entendendo a grandeza do projeto de Jesus? Mas eles eram limitados, né? Mas Jesus estava ensinando um princípio aqui para eles também, né? Que embora de fato eles eram limitados, eles tinham pecados e problemas, o reino de Deus plantado no coração deles era um reino poderoso, né? Era um reino que iria sim impactar o mundo, iria causar transformação na vida das pessoas. Então, queridos, hoje eu e você somos discípulos de Jesus. Isso significa que o reino de Deus está no nosso coração, né? Nós pertencemos a uma nova realidade. Nós pertencemos a um reino que é o reino de Deus. A nossa vida foi impactada pela mensagem desse reino, né? Nós tivemos a nossa vida alterada, nós nascemos de novo, os nossos olhos se abriram para uma realidade espiritual. E agora, eu e você temos o desafio de continuar espalhando a mensagem do reino. Não somente isso, a Bíblia diz que eu e você somos sal e luz do mundo, né? Que nós podemos causar um impacto aonde nós estamos. Mas diante dos problemas do mundo, diante dos desafios, né? Diante da realidade do pecado, a gente pode pensar, né? Puxa, como é que eu vou causar algum impacto, alguma diferença? Talvez a minha presença, a minha influência seja quase nada, seja insignificante. Mas isso é da nossa perspectiva humana. Então não se esqueça, embora o grão de mostarda seja a menor de dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, abrigando as aves do céu. Então Jesus está ensinando um princípio aqui, né? Não julgue o poder de efeito de algo ou de alguém pela sua aparente fraqueza, pela sua aparente insignificância. Então, realmente, nós somos fracos, realmente nós somos insignificantes, mas a obra que Deus está fazendo na nossa vida é poderosa. E Deus, ele nos capacita poderosamente para realmente causarmos um impacto neste mundo, né? Então, aquilo que é pequeno, aquilo que é aparentemente frágil, nas mãos de Deus pode causar um grande impacto. E por que que isso deve ser assim, né? A primeira questão é que isso deve ser assim para que toda a glória seja dada a Deus, né? Nós temos uma tendência de acreditar muito na força do nosso braço, no nosso potencial, na nossa lógica, na nossa habilidade, e de fato Deus nos deu tudo isso. Mas a verdade é que nós somos pequenos, a verdade é que nós somos insignificantes. E Deus nos escolhe, transforma a nossa vida e por meio da nossa vida e da nossa pequena vida, pequena história, ele realmente pode causar um impacto nesse mundo. Assim é o reino de Deus. Ele começou pequenininho, com um só homem, lá na Palestina, mas esse homem era um homem maravilhoso. Ele era poderoso, ele era o Deus encarnado. Ele chamou mais 12, transformou a vida deles, plantou a semente do reino de Deus no coração daqueles homens. E mais tarde, aqueles homens saíram anunciando a mensagem do Evangelho, que alcançou milhares e milhares de pessoas, que se espalhou por toda a região do Oriente Médio, da África, chegou na Europa, né? Depois chegou aos outros continentes, chegou até a mim e a você. Esse é o reino de Deus. Então, hoje, a igreja, os verdadeiros cristãos, aqueles que realmente confiaram em Jesus, foram lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, eles têm o reino de Deus no seu coração.
Nós somos um povo pequeno e fraco, mas este reino é poderoso. E quando nós nos colocamos à disposição de Jesus, nós podemos realmente fazer a diferença aonde nós estamos. Então, seja você uma bênção, coloque-se sempre à disposição de Deus, né? Tenha o desejo de querer agradar a Deus e de ser uma bênção na vida de outras pessoas, tá? Esse reino de Deus que está no meu e no seu coração, ele é um reino que transforma a realidade, né? Jesus é a luz do mundo e ele agora habita na minha vida e na sua vida e ele quer nos usar para a honra e glória do seu nome. Toda honra, toda glória será dada a Jesus, porque somos fracos, mas ele é poderoso. Então, nesse tempo de angústia, nesse tempo de confusão, nesse tempo de tribulação, não se esqueça do seu papel, da sua missão, né? Você pode ser uma bênção nas mãos de Deus. Faça a diferença em nome de Jesus. Um forte abraço. Fique com Deus.